Olá, você, como vai? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Cristiano Martins e na aula de hoje nós vamos aprender sobre o crime do artigo 159 do Código Penal, o crime de extorsão mediante sequestro. Essa aula faz parte de uma série, de uma playlist de aulas de crimes sobre o patrimônio. Então, procura aqui no meu canal que você vai encontrar várias outras aulas também do Código Penal parte especial, assim como também você também vai encontrar aulas de direito penal parte geral, beleza? Vamos lá então, antes de tudo vou pedir para você assinar o meu canal, toda semana tem vídeos novos aqui que eu posto, aulas de direito, então joga o seu curtir aqui no meu canal também, ajuda a crescer o canal, a eu publicar mais aulas, gravar mais aulas gratuitas e de qualidade para você. Também tem meu grupo no Telegram, o meu grupo no Telegram tá aqui, aparecendo aqui embaixo o link para você entrar no meu grupo do Telegram, onde eu publico mais conteúdo, áudio, aulas, mapas mentais, mais sacadas, mais dicas sobre concurso, exame da OAB, provas, enfim, entra lá pro meu canal do Telegram. Beleza? Vamos lá então começar a aula de hoje. Extorsão mediante sequestro é o artigo 159. Vamos fazer a leitura aqui do caput 159, aqui do cabeçalho, olha lá. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Pena de reclusão de 8 a 15 anos. Depois nós temos aí os vários parágrafos que são as qualificadoras do crime de extorsão mediante sequestro. Lembrando aquele conceito de qualificadora, toda qualificadora do crime é porque tem uma nova pena, um novo mínimo e um novo máximo de pena. Então veja, se o caput a reclusão é de 8 a 15 anos, nós temos aqui o parágrafo 1º, que a pena é de reclusão de 12 a 20 anos, e nós temos também o parágrafo 2º, que é a reclusão, uma outra qualificadora também, reclusão de 16 a 24 anos, o parágrafo 3º, mais uma qualificadora, reclusão de 24 a 30 anos, e depois nós temos o parágrafo 4º, e o parágrafo 4º é uma minorante, uma causa de diminuição de pena. Aqui olha o final, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Vamos então por partes aqui, vamos particionar a aula de Direito Penal parte especial, que são aqueles tópicos já básicos que você está acostumado na aula de Direito Penal parte especial. Primeiro tópico, bem jurídico protegido. Alguns autores chamam de objetividade jurídica, né? Qual é o bem jurídico protegido no crime de extorsão mediante sequestro? São vários, é um crime aqui complexo porque tem uma diversidade de bens jurídicos protegidos. Como é um crime que está inserido no título dos crimes contra o patrimônio, então nós temos o patrimônio primeiramente, mas não só o patrimônio. O patrimônio é a liberdade. Por isso, ele é um crime chamado de crime complexo, lá naquela questão da classificação dos crimes em crime simples e crime complexo. Crime complexo porque são dois os bens jurídicos protegidos. Aqui, esse crime, ele consiste no quê? Consiste em capturar alguém, em retirar a liberdade de alguém e exigir o resgate em troca da libertação da vítima. Então, os bens jurídicos tutelados são dois. Trata-se de crime complexo. Se fosse um bem jurídico só protegido, aí seria o patrimônio. O patrimônio é que só o patrimônio, por exemplo, se tiver só o patrimônio de bem jurídico protegido, seria o chamado crime simples. Vamos falar outra situação. Uma questão importante, já deixar desde já claro aqui, que é a natureza hedionda da extorsão mediante sequestro, tá? Por quê? De acordo com o artigo 1º, inciso 4 da Lei dos Crimes Hediondos, que é a lei número 8.072, se você não decorou ainda esta lei, tem que decorar porque cai bastante, de 1990, o crime de extorsão mediante sequestro, ele constitui um crime hediondo. Mas um crime hediondo qual, professor? Nós vimos que tem qualificadoras
nos seus parágrafos, primeiro, segundo, terceiro, e tem essa modalidade simples, que é o caput. O caput a gente sempre chama de modalidade simples. Então ele é constituído como crime hediondo, vamos colocar aqui em negrito, tanto na figura do simples do caput, tanto no caput, como nas suas formas qualificadas, tanto nas qualificadoras dos seus parágrafos. Aí o parágrafo primeiro, parágrafo segundo e parágrafo terceiro. Vamos colocar aqui dos parágrafos primeiro a terceiro. Então será hediondo o crime de extorsão mediante sequestro, tanto simples quanto nas qualificadoras. Vamos lá para o 3, a tipicidade objetiva. Analisar os elementos que formam o tipo penal do artigo 159. A tipicidade objetiva, nós temos aqui o verbo, ou também chamado de núcleo, ou também chamado por alguns autores de conduta típica. Qual é o verbo? O verbo é sequestrar. Sequestrar. O que significa este verbo sequestrar? Sequestrar consiste em capturar uma pessoa, capturar alguém e retirar a sua liberdade. Retirar a sua liberdade. Apesar de o tipo penal aqui, vamos voltar aqui no caput, sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem. Então aqui tem só o sequestrar, né? Não tem no tipo penal, não existe aqui, vamos colocar essa observação. Observação. Apesar do tipo penal não expressar a menção a cárcere privado, que é mais grave, porque o cárcere privado é como se fosse uma restrição da liberdade menor, é deixar a pessoa presa lá num local muito pequeno, numa salinha pequena, deixar no sótão lá preso 1 metro quadrado, por exemplo. O sequestro já é privar a sua liberdade, por exemplo, deixando a vítima dentro de uma casa com vários cômodos. Nas duas modalidades, tanto o sequestro como o cárcere privado, retira-se a liberdade, é que o cárcere privado é mais grave. E aqui, nesse artigo, no 159, a gente não encontra a expressão, a menção cárcere privado. Mas o entendimento doutrinário é que, apesar de não estar feita a menção ao cárcere privado, que é mais grave, conforme eu expliquei, é mais grave porque, vamos explicar, né? Porque a vítima fica em local totalmente trancado e pequeno, no sequestro a pessoa tem um pouco mais de liberdade, né? Um pouco mais de liberdade entre aspas. Eu usei o exemplo dela ficar dentro de uma casa e no cárcere privado ela ficar dentro de um compartimento, dentro de um banheiro, dentro de um local muito fechado. Ela vale também. Então, o cárcere privado, vamos entrar aqui, o cárcere privado de pessoa, com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem como condição ou preço do resgate, não será então extorsão mediante sequestro? Sim, será, porque o cárcere privado é mais grave que o sequestro, então não teria sentido eu não encaixar o cárcere privado com essa intenção de obter vantagem, não encaixá-lo aqui no 159. Normalmente, uma outra observação, normalmente, esse sequestro, esse ato de retirar a liberdade da vítima, normalmente o ato de sequestrar se dá mediante aplicação de violência ou grave ameaça. O ato de sequestrar e o ato de manter sequestrado também, né? E o ato de se manter a vítima sequestrada. Também pode haver aplicação de violência ou grave ameaça. Esta violência ou grave ameaça
caracterizará um outro crime? Então a pessoa vai responder em concurso de crimes a aplicação da grave ameaça para sequestrar? Eu chego para você e falo, você entra no meu carro agora, senão eu vou acabar com a sua vida, senão eu vou te matar. Eu vou responder pela grave ameaça e pelo ato do sequestro em concurso? Não, não. Entende-se que a violência e a grave ameaça, apesar de não estarem mencionados lá nos elementos, na descrição do tipo penal, eles estão implícitos no verbo sequestrar. Então, normalmente se dá mediante aplicação da ameaça. E apesar de não haver a menção expressa no crime, entende-se que estão implícitos no ato de sequestrar. Ok? Então, não vai responder por concurso de crimes, por violência e sequestro, por grave ameaça e sequestro. Outra questão também, né, que o sequestrar é de ser humano. Esse é um outro detalhe aqui dos elementos da tipicidade objetiva. Sequestrar é de ser humano. Portanto, só se pratica o crime restringindo a liberdade de uma pessoa. Então, se você pode sequestrar um animal de estimação, por exemplo, sequestrar o seu Lulu, sequestrar o seu Totó. A minha cachorra se chama Anusha. Anusha, olha que chique. Era o nome... Minha mãe que deu esse nome. Era o nome lá de uma personagem de uma novela, acho que Caminho das Índias. Ficou Anusha. É uma vira-lata de rua, mas é um nome chique. Se sequestrarem a minha Anusha e ligarem para mim exigindo que eu pague alguma quantia em dinheiro, R$5, para liberá-la, isso será a prática do artigo 159? Não, né? Por isso, o ato de se retirar a liberdade de um animal de estimação, seguido de solicitação de resgate do animal, constitui o crime do artigo. Que artigo que é? Qual é o crime? Se o sequestrador solicitar o resgate lá da minha cachorrinha Anusha, se não é extorsão mediante sequestro, aí será o crime do artigo 158 do Código Penal, o crime de extorsão, que tem aula aqui no meu canal também. A aula anterior a essa dos crimes contra o patrimônio é o crime de extorsão. Aqui um outro exemplo, do mesmo modo, a subtração de um cadáver, se subtraírem o cadáver, a subtração de um cadáver mediante sequestro para que haja a liberação mediante pagamento pela família. Então, por exemplo, sequestrou o corpo da pessoa, do defunto. Vai ser o crime de extorsão mediante sequestro? Não, porque obrigatoriamente é um ser humano, uma pessoa com vida. Nesse caso, não será também aí o crime do 159, né? E sim o crime de subtração de cadáver, que é o artigo 211 do Código Penal, tá? Então aqui é a explicação aí dos elementos da tipicidade objetiva, objetiva. Vamos ver agora a tipicidade subjetiva. Tipicidade subjetiva, que é a análise da subjetividade do crime. Qual é a tipicidade subjetiva? Primeiramente, o dolo geral. Dolo geral, qual é o dolo geral? Obter qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Essa é a tipicidade objetiva.
é pacífico aqui o entendimento na doutrina e na jurisprudência que a vantagem que é solicitada pelo autor deve ser uma vantagem econômica, tá? Então vamos colocar aqui. A vantagem exigida deve ser unicamente ou exclusivamente de caráter econômico, Por quê que essa vantagem solicitada tem que ser de caráter econômico? Ora, porque o crime do artigo 159 está inserido em que capítulo mesmo? Crimes contra o patrimônio. Porque este crime está inserido dentro dos crimes contra o patrimônio. Não é crime contra a liberdade sexual, por exemplo. É crime contra o patrimônio. Então pode ser qualquer vantagem econômica. Qualquer vantagem econômica. Não é só grana, não precisa ser só dinheiro, cash, notas, né? Bolsonaros em reais. Não. Pode ser qualquer tipo de vantagem econômica. E aí pode ser grana, ok, grana é uma delas, né? Dinheiro, grana, vou colocar dinheiro para não deixar grana, ficar feio. Dinheiro, joias, títulos de crédito, enfim, bens, móveis fungíveis e infungíveis. Entregar sacos de laranja, sacas de café, ações na bolsa. Então, pode ser qualquer tipo de vantagem econômica. Se, por exemplo, ocorre um sequestro de uma pessoa, sequestrou uma criança com a finalidade que a irmã dessa criança, por exemplo, eu só sequestrei essa criança para que a irmã dele saia comigo. Era uma menina que não queria sair comigo, aí eu sequestro o irmão dela para forçá-la a ter um encontro sexual com a minha criança. E, obviamente, ameaço a criança, né? Sequestro a criança, tiro a liberdade da criança e falo, olha, Joana, se você não sair comigo para uma noite de prazer, eu vou matar o seu irmão. Então eu estou forçando a ter um encontro sexual com Joana. Eu vou responder pelo quê? Se a irmã vem a ter um encontro comigo. Primeiro que eu vou responder por sequestro. Sequestro de quem? Sequestro da criança. E depois eu vou responder pelo crime de estupro contra a Joana, contra a irmã. Então eu tenho que ver essa questão de concurso de crimes. Pelo concurso de crimes vai ter concurso de crimes, como nesse caso, sequestro da criança e o estupro da mãe, então da irmã. Então qualquer outro caso também pode entrar nessas exemplificações de entra em outro crime. Se a vantagem não é econômica, se não é qualquer vantagem econômica, não encaixa aqui no 159. Agora, veja só, outra questão. Essa vantagem econômica, ela é uma vantagem econômica indevida. Eu solicito uma vantagem com a qual ela é injusta, indevida. Se eu, por exemplo, sequestro o seu filho para exigir, sequestro o seu filho porque você está me devendo R$1.000, e só falo, ameaço o seu filho, se você não me pagar os R$1.000, eu não vou soltar o seu filho. Eu vou responder pelo crime de extorsão mediante sequestro? Não, porque é vantagem econômica que eu estou solicitando? É vantagem econômica. No entanto, eu estou exigindo uma vantagem econômica devida. Porque você me deve R$1.000. Então, nesse caso, eu responderia por qual crime? Eu responderia pelo crime de sequestro do seu filho, o sequestro do 148, e responderia pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões. O sequestro 148 e o exercício arbitrário das próprias razões, que é o artigo 345. Então eu responderia em concurso material de crimes. O que é o concurso material mesmo? Que é 2 ou mais condutas com 2 ou mais crimes distintos. Eu responderia pelos 2 crimes de forma distinta, ok? Então é isso que ocorre.
Colocar aqui observação, nesses exemplos que nós trabalhamos. Observação. Se não for solicitada a vantagem econômica, mas, por exemplo, uma vantagem sexual, não responderá pelo crime do artigo 159. Exemplo: sequestro a irmã de uma pretendente e ameaço de morte, sequestro a irmã menor e ameaço de morte a criança se a pretendente não ter uma noite de prazer comigo. Responderei pelo crime do sequestro, artigo 148 do Código Penal, e pelo crime de estupro. Exemplo 2. Se sequestro o filho de uma pessoa que está me devendo R$500 e ameaço o filho para que me pague, responderei pelo crime do artigo 148 do Código Penal, que é o sequestro, e também pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões, que é o artigo 345 do Código Penal. Beleza? Então aqui fechamos a tipicidade subjetiva. Nós estamos no número 4. Número 5. Sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo? Ou autor do crime? Ou agente do crime? Tem várias modalidades. Isso é crime comum? É crime próprio ou é crime de mão própria? É crime comum. Então, se é crime comum, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo. Crime comum. Sujeito passivo, a vítima. Pode ser qualquer pessoa também ou exige alguma qualidade aqui da vítima? Não, pode ser também qualquer pessoa. Tem um adendo aqui no sujeito passivo. Qual é o adendo do sujeito passivo? Olha, vamos voltar lá no artigo. No artigo... Aqui, ó, no parágrafo 1º. Olha o parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos. Então tem aqui esse detalhe do sujeito passivo. Vamos colocar aqui observação. Se a vítima for menor de 18 anos ou maior de 60 anos, o crime de extorsão mediante sequestro será qualificado conforme conforme parágrafo 1º. Primeiro. Vou colocar aqui em vermelho. Pronto. Então tem essa questão. Vamos para consumação. 7. Consumação do crime. Quando que há a consumação da extorsão mediante sequestro? Ele é um crime material, ele é um crime formal ou ele é um crime de mera conduta? Vamos ler lá o caput novamente, vamos encontrar para ver se há conduta e resultado, porque se estiver conduta e resultado descrito, pode ser material ou formal. Sequestrar, aqui está a conduta, todo crime tem a descrição de conduta. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem. Olha só, então tem, né? Olha aqui a conduta. Sequestrar é a conduta. Com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem. Olha aqui, qualquer vantagem como preço ou condição de resgate.
qualquer vantagem como condição ou preço do resgate é o resultado, beleza? Então agora sabemos que não é crime de mera conduta, porque ele não descreve só a conduta, ele descreve a conduta e o resultado. Agora nós temos que saber se é crime material ou formal, e aonde reside mesmo a diferença entre o crime material e o crime formal? A diferença está em qual é o momento da consumação. Se você disser que o momento da consumação é com o mero ato de sequestrar, independentemente do recebimento da vantagem como condição ou preço do resgate, você está dizendo que este é um crime formal. Agora, se você falar que para a consumação do artigo 59 é obrigatório que se atinja e que o autor receba a vantagem como condição ou preço do resgate, você está me dizendo que o crime é material. Então é aqui que reside o X da questão da consumação. A consumação do 159 se dá em que momento? No exato momento em que a vítima é capturada, no exato momento que a vítima é privada da sua liberdade. Ainda que os sequestradores não consigam receber a vantagem econômica pedida como preço ou como condição do resgate. Portanto, é crime formal, ou também chamado de crime de consumação antecipada. Então, vamos colocar aqui. A consumação se dá no momento em que a vítima é capturada, em que é privada de sua liberdade, mesmo que os sequestradores não consigam receber ou até mesmo não consigam pedir o resgate. Veja só que interessante, os sequestradores podem nem conseguir solicitar o resgate, eles podem privar a liberdade da vítima, está levando lá para o cativeiro, deixaram lá no cativeiro. Só que lá na intenção deles, o dolo deles era solicitar o resgate, era solicitar a condição, a vantagem econômica como preço ou como condição do resgate. Só que elas nem chegaram a ligar ainda para a família para pedir o resgate. E aí, a polícia que teve lá uma denúncia dizendo que alguém foi sequestrado e foi levado lá para uma casa, logo depois que eles deixaram a vítima na casa, a polícia chega e consegue resgatar a vítima. Então é tentativa de extorsão mediante sequestro? Não é extorsão mediante sequestro consumado. Basta a privação da liberdade com a intenção de solicitar uma vantagem econômica como preço ou condição de resgate. Então, mesmo que não consigam receber, ou mesmo que nem consigam pedir o resgate, basta a comprovação que havia o dolo de solicitar a vantagem econômica com aquela privação de liberdade. Então tem aqui o dolo geral, que é sequestrar, e tem o dolo específico, né? Eu esqueci de colocar o dolo específico, ou também chamado de especial fim de agir, que é obter qualquer vantagem como preço ou condição do resgate. Por quê? Se você só comprovar o dolo geral, se a pessoa só tinha dolo de sequestro, ela vai responder só pelo crime de sequestro. Se ela só queria retirar a liberdade da vítima e não queria solicitar vantagem econômica como preço ou condição de resgate, ela vai responder pelo artigo 148. Agora, se conseguir comprovar esse dolo específico, esse especial aqui, fim de agir, que era sequestrou para quê? Sequestrou para solicitar uma vantagem econômica como preço e condição de resgate. Beleza, aí então será o 159 e não mais o 148. Então a consumação aqui, portanto, se trata de crime formal. Se trata de crime formal. Aqui, então, a consumação se dá com o sequestro. A consumação se dá com o sequestro, exigindo que haja a retirada da vítima do local onde estava
onde estava, por um tempo juridicamente relevante. Por que isso? Tempo juridicamente relevante. Vamos pressupor que o bandido aborda a vítima, o sequestrador aborda a vítima estava andando ou estava dentro do seu carro, parou, estacionou o seu carro ali na via. Aí chegou o sequestrador com a arma, isso é um sequestro, você sai do seu carro, vamos levar você para o outro carro que está aqui ao lado. A vítima sai do seu carro e quando está adentrando no carro do sequestrador, chega a polícia e acabou. Sequestro. Não teve. Ele nem chega a entrar dentro do carro, o carro dos sequestradores nem chega a partir andando pela rua. Estará consumado esse crime? Não, não estará consumado. Será tentativa de extorsão mediante sequestro. Veja só, se comprovar que a intenção desses sequestradores era retirar a liberdade para receber qualquer vantagem econômica como preço, condição de resgate, será tentativa de extorsão mediante sequestro. Agora que se não comprova, será tentativa só de sequestro do 148. Por isso, é importante essa questão aqui, por tempo juridicamente relevante. Tempo juridicamente relevante. Porque nesse exemplo que eu dei, houve retirada de liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante? Não! Ele saiu do carro dele, nem chegou a entrar no carro dos sequestradores. Ou que tivesse entrado nos carros dos sequestradores, o carro nem conseguiu partir porque a polícia ali chegou e não conseguiram retirá-lo do local porque foram abordados imediatamente pela polícia. Isso será uma tentativa. Então, lembrando que será tentativa de extorsão de sequestro desde que o Ministério Público comprove que eles tinham o dolo específico lá de receber a vantagem como preço e condição do resgate. Agora um outro exemplo, se os sequestradores colocaram a vítima dentro do carro, partiram com o carro, e aí quilômetros depois a polícia rodoviária parou esse carro, desconfiou e aí deu voz de prisão porque havia um sequestro ali. Estará tentado? Aí não, porque aí o tempo já será juridicamente relevante, né? A liberdade da vítima já tinha permanecido restrita de forma juridicamente relevante, né? Então aí já será consumado, não será mais tentado, né? Não mais tentado. Então, aqui o efetivo recebimento da vantagem econômica para o resgate é mero exaurimento da conduta. Mero exaurimento da conduta. Porque já haverá ocorrido a consumação do crime. Beleza? Já haverá consumação do crime. Lembrando que só porque então recebeu a condição, a vantagem econômica como preço ou condição de resgate, então não vai influenciar na pena? Vai influenciar na pena. Já ensinei isso na aula da extorsão. O recebimento da vantagem econômica, como é ato de exaurimento, vai influenciar na pena base, lá no artigo 59. Então será porque já haverá ocorrido a consumação no crime. No entanto, esse recebimento influenciará a pena base. Artigo 59 do Código Penal. Por quê? Porque as consequências do crime serão mais graves, né? A vítima vai ter a efetivo dano ao patrimônio também com o efetivo recebimento dessa vantagem econômica. A consumação, uma outra questão importante, que o crime de extorsão mediante sequestro, ele é crime instantâneo, ele é crime permanente ou é crime instantâneo de efeito permanente. Classificação do crime, tem aula de classificação do crime aqui no meu canal. O crime de extorsão mediante sequestro é crime permanente. Crime permanente. Por que é crime permanente? Porque a consumação se prolonga no tempo.
Então, desde o momento em que é retirada a privação, é retirada a liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, até o momento em que se soltar esta vítima, estará ocorrendo a consumação. Portanto, a prisão em flagrante pode se dar a qualquer momento. Crime permanente, crime permanente. Se eu sequestrar você hoje, nessa exata hora que você está aqui assistindo a minha aula, e soltá-lo daqui 1 ano, e eu tinha o dolo de receber uma vantagem econômica para o seu resgate, como preço ou condição do seu resgate, a consumação se dá quando? Se dá desde esse exato momento aí que eu estou lhe sequestrando, e vai ocorrer a consumação a todo o momento até o momento em que a sua liberdade voltar a não estar mais restrita. Isso é o crime permanente. Isso é o crime permanente. A consumação se prolonga no tempo, ok? Então, crime permanente. Enquanto a vítima permanecer sequestrada, vou colocar essa explicação aqui. Enquanto a vítima permanecer sequestrada, sua liberdade está a todo momento tolhida. Portanto, poderá haver a prisão em flagrante a qualquer momento. Qualquer momento pode acontecer a prisão em flagrante, né? Isso está lá no artigo 303 do Código de Processo Penal. Isso, ser crime permanente, vai influenciar em várias coisas, né? Qual é a lei que será aplicada? Se tiver uma lei posterior pior, né? Uma lex grave, né? Uma novatio legis mais grave, nesse meio tempo é a lei mais grave que será aplicada. Isso vai influenciar nos prazos prescricionais. O prazo prescricional começa a contar só do momento em que cessa a permanência do crime, enfim. E aí são outras questionamentos lá de direito penal parte geral. Vamos para o próximo tópico, tentativa, que também já falei, na verdade, né? Tentativa. Tentativa é possível do artigo 159? Já vimos isso, né? Tentativa é possível, desde que os autores já tenham feito a abordagem da vítima visando o seu sequestro, mas não tenham conseguido retirar a sua liberdade. Como assim? Lembrando do artigo 14, inciso 2, né? Por circunstâncias alheias à vontade dos sequestradores. Então, naquele exemplo que eu acabei de estacionar o veículo, chega o sequestrador e me dá a voz de me dá a voz de sequestro. Isso é o sequestro, eu vou lhe sequestrar. Se eu acelerar meu carro e fugir, haverá consumação? Não, lembrando que a consumação se dá com o tempo juridicamente relevante. Não houve sequestro, privação de liberdade por tempo juridicamente relevante. Assim, haverá a tentativa de extorsão mediante sequestro. Lembrando que tem que comprovar que o dolo especial dos sequestradores era receber a vantagem econômica como preço ou condição do resgate, tá? Aqui a tentativa, ok. Ação penal. Ação penal. Ação penal é ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Vamos ver lá as figuras qualificadas. As figuras qualificadoras. Aí nós temos a 10.1, que é a qualificadora do parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º, qual é mesmo? Vamos colacionar lá. Pega lá em cima. Olha lá o parágrafo 1º. Colocar aqui embaixo. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Basta uma dessas aqui, tá? Basta a ocorrência de uma dessas situações para a qualificadora se constatar. Essas 24 horas, né? O sequestro durar mais do que 24 horas. A partir de que momento começa a se contar? Começa a contar as 24 horas a partir
do momento da captura da vítima até a sua liberdade. Então começa a contar essas 24 horas. O menor de 18 anos, menor de 18 anos, né? É só não ter os 18 anos completos. Lembrando que essa completude dos 18 anos se dá às 0 horas do dia do seu aniversário. A vítima, então, tem que ser idade menor de 18 anos. O maior de 60 anos, então tem que ter mais do que 60 anos. Aí foi inserido isso pelo Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003. Se a vítima, portanto, por exemplo, se ocorrer de sequestrar a vítima nos 60 anos, sequestrou a vítima quando ela tinha 59 anos, só que ficou com ela sequestrada até ela completar os 60 anos. Haverá a incidência dessa qualificadora? Sim. Então vamos colocar essa observação. Se sequestrar a vítima ainda com 59 anos e ela completar os 60 anos durante a privação da sua liberdade, a qualificadora da idade ainda assim será reconhecida. Lembrando que, sem prejuízo da qualificadora de duração por mais de 24 horas. Porque eu falei que basta uma, né? Basta uma. Então pode ser que a pessoa tenha 59 anos e fazia 60 daqui a um mês. E eu fiquei com ela 15 dias sequestrada. Não vai incidir a qualificadora do maior de 60 anos, mas vai incidir aqui as 24 horas. Porque, como eu falei, basta uma delas para configurar o parágrafo primeiro. Lembrando que se tiver as duas, eu sequestrei com 59 anos e fiquei com ela um mês sequestrada, e dentro desse um mês ela completou os 60 anos. Então passou de 24 horas e também tem a incidência dos 60 anos. Vai ser duplamente qualificado? Basta uma, conforme falei. Isso quer dizer que a outra qualificadora vai jogar no lixo? Não. A outra qualificadora vai ser usada em outro momento da dosimetria da pena. A qualificadora não é dosimetria da pena, né? A qualificadora é lá da teoria do crime, é lá da tipicidade formal, né? É qual a capitulação do crime que o autor vai responder. Então a outra qualificadora vai jogar lá no artigo 59, por exemplo, na pena base, vai jogar como agravante, se houver a verificação da agravante, ou vai jogar lá numa causa de aumento, caso haja essa causa de aumento. Só não vai ser jogada no lixo. O juiz da sentença penal condenatória vai aplicar em algum lugar. E aí o último, qual é mesmo? Ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. O bando ou quadrilha, vamos colocar aqui, bando ou quadrilha. O bando ou quadrilha, onde é que estava onde é que nós encontrávamos essa explicação? Está no artigo 288 do Código Penal, que é o crime de associação criminal, né? Só que o 288 ele foi renovado, houve uma modificação da redação do artigo 288, que é a associação criminosa. Então, é a associação criminosa. Na associação criminosa, a configuração do 288 basta a associação de 3 pessoas ou mais para a prática do crime. Aí surgiu uma divergência. Se o parágrafo primeiro fala ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, então aqui no parágrafo primeiro quadrilha são 4, bando é mais do que 4, é de 5 em diante. Só que a redação do 288, que antigamente era quadrilha ou bando, mudou. Virou crime de associação criminosa, que bastam 3 autores para configurar o 288. Então, a discussão que se dá é, o que faz? Você aplica o entendimento do 288 ou fica com a aplicação aqui, do bando ou quadrilha? Aí a maioria doutrinária entende que, no entanto, o posicionamento
doutrinário e jurisprudencial, diz que para que haja a configuração desta qualificadora do artigo 159, tem que haver 4 pessoas ou mais. 4 pessoas ou mais. Então não se aplica o conceito do 288. Aplica-se o conceito literal do que aqui está no parágrafo 1º. Bando ou quadrilha. Para qualificar por bando ou quadrilha, tem que ser 4 ou mais pessoas praticando a extorsão mediante sequestro. Vamos para outra qualificadora. Voltar aqui em cima. O parágrafo 2º. E já vamos falar do parágrafo 3º também. 10.2. Lesão grave ou morte. Parágrafos 2º e 3º. E aí vamos... Opa! Saiu o número aqui. Não era para sair. Beleza. Vamos lá. A expressão diz o seguinte: se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 16 a 24 anos. E se resulta morte, reclusão de 24 a 30 anos. Essas duas expressões, se resulta lesão corporal grave, e a lesão corporal grave é lá o artigo 129, né, parágrafo 1º do Código Penal, nós temos que ver o seguinte, vamos colocar essa explicação. A expressão se do fato resulta lesão grave ou morte, entende-se que a lesão grave ou morte entende-se que elas só terão incidência desta qualificadora se esse resultado agravador for provocado na própria pessoa sequestrada. Só haverá o reconhecimento dessa qualificadora se quem ficar com lesão corporal grave ou quem ficar com morte, quem morrer, é o próprio sequestrado. Não pode ser uma pessoa alheia a qual houver o sequestro. Então não haverá a qualificadora do parágrafo 2º ou 3º se durante o sequestro morrer uma terceira pessoa que nada tem a ver com o sequestro. Então, assim, por exemplo, se na hora do sequestro disparar uma arma de fogo para sequestrar você e acaba atingindo uma pessoa ao lado, não haverá qualificadora para o seu sequestro, porque não foi você que morreu e não foi você que ficou com lesão corporal grave. Aí é uma questão de concurso de crimes. Vai responder pelo homicídio e pela extorsão mediante sequestro. Então, se matar o seu segurança particular, que está fazendo a sua segurança ali no carro, também não haverá a hipótese de qualificador aqui da extorsão mediante sequestro. Caracterizará o homicídio para o seu segurança e a extorsão mediante sequestro, em concurso material, porque são duas condutas com 2 ou mais crimes, 2 ou mais resultados. Obviamente que se eu matar você, aí haverá também a extorsão mediante sequestro com esta qualificadora. Esta qualificadora, também uma outra coisa, esta qualificadora se aplicará se a lesão grave ou a morte for ocasionada por dolo ou por culpa. Então, tanto faz se a lesão corporal grave ou a morte for dolosa ou for culposa, né? Tanto faz, ou uma ou outra. E o parágrafo 4º, vamos esperar o último parágrafo aqui. Cadê? Aqui. Que não é qualificadora. Que aqui é uma hipótese de delação do crime, né? Delação, que é uma causa de diminuição do crime. 11. Delação eficaz. Parágrafo 4º. Olha lá o parágrafo 4º.
se o crime é cometido em concurso, um concurso de agentes, né? Concurso de pessoas, tiver 2 ou mais pessoas concorrendo como autores, partícipes, autores para a prática da extorsão mediante sequestro. O concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2 terços. Então isso aqui é uma minorante, também chamado de causa de diminuição, que é aplicada lá na terceira fase da dosimetria da pena. Esse dispositivo foi introduzido aí pelo Código Penal na 8.072, Lei 8.072, depois foi modificado lá em 1996. Então aqui exige-se que o crime tenha sido praticado por 2 ou mais pessoas, né? Porque se o crime é cometido em concurso, 2 ou mais pessoas. Aí 2 ou mais pessoas pode ser um autor e um partícipe, 2 autores, não importa, é concurso de pessoas, não é coautoria. Ele fala cometido em concurso, então tanto faz. Pode ser um partícipe e um autor. Esse tenha sido praticado por 2 ou mais pessoas e uma delas se arrependa e delate as demais pessoas para a autoridade pública, fazendo efetivamente que a vítima venha a ser libertada. Né? A lei aqui fala em concorrente, então vou colocar isso também que é importante. Como a lei fala em concurso, o delator pode ser, inclusive, o partícipe, como também pode ser o coautor. Tanto faz, né? Partícipe ou coautor. Só que, como eu coloquei ali, quem delata tem que fazer com que efetivamente a vítima seja libertada, senão não vai aplicar essa causa de diminuição. Por isso que tem que ser uma delação eficaz. Olha aqui, eu até coloquei aqui delação eficaz, vou grifar aqui o eficaz. Se houver a delação, mas a vítima não for libertada por essa informação, a delação não será eficaz, não aplicar-se-á esta causa de diminuição. Né? E quanto maior for a delação, porque ele fala, terá sua pena reduzida de 1 a 2 terços, de 1 a 2 terços. Quanto maior for a colaboração prestada pelo autor, maior será a redução, maior ficará próxima de 2 terços. Então, colocar aqui, observação. Se as informações prestadas pelo delator não levarem à libertação da vítima, a pena não poderá ser diminuída. Então, não haverá o reconhecimento aí desse parágrafo 4º, né? Por isso que é delação eficaz, não é delação premiada. E quanto melhor e maior for a colaboração do delator, maior será a diminuição da pena. Beleza? Terminamos aqui. Vamos ver algumas questões. Olha lá, primeira questão, para terminarmos rapidinho a nossa aula. O crime de extorsão mediante sequestro, desde que se prove que a intenção do agente era de fato sequestrar a vítima, se consuma no exato instante que a pessoa é sequestrada, privada da sua liberdade, independentemente dos sequestradores conseguirem solicitar ou receber o resgate. É isso mesmo? O crime do 159 é crime material ou formal? Lembra da aula? É isso mesmo. Então esta aqui está verdadeira. Verdadeiro. Segunda, no crime de extorsão mediante sequestro, havendo delação eficaz de um dos coautores do delito que contribui para o esclarecimento do caso, mesmo não sendo liberado o sequestrado por circunstâncias alheias ao delator, terá o acusado ao final do processo uma redução de 1 terço da sua pena nos moldes que dispõe a lei dos crimes hediondos, mesmo que, olha aqui, mesmo que não tenha sido liberado, não, é delação eficaz. Então essa está falsa.
Mais uma. Rômulo sequestrou Lúcio, exigindo de sua família o pagamento de 100 mil reais como resgate. Nessa situação, o crime de extorsão mediante sequestro praticado por Rômulo é considerado crime habitual? Não, não é crime habitual, é crime permanente. Então, falso. Quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, pode-se afirmar que a vantagem almejada com a extorsão é necessariamente o pagamento de preço de resgate? É só isso, só preço, valor, não é qualquer vantagem econômica. Então, falso também. A extorsão mediante sequestro atinge a consumação com a efetiva obtenção da vantagem desejada pelo agente? A consumação é com a obtenção da vantagem? É crime formal ou material mesmo? É crime formal, então a consumação se dá só com o sequestro. Essa aqui tá falso. Quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, pode-se afirmar que a pena aumentada quando o sequestro superar no mínimo 48 horas. É 48 horas mesmo? Não, é 24 horas. Falso também. Para a tipificação da extorsão mediante sequestro qualificada pelo resultado, é necessário que a violência utilizada pelo agente, da qual resulta a morte, seja empregada contra o sequestrado. Veja só. Para a extorsão mediante sequestro qualificado pelo resultado, é necessário que a violência utilizada pelo agente, da qual resulta a morte, seja empregada contra o sequestrado. É isso mesmo? É contra o sequestrado ou pode ser contra a terceira pessoa? A violência e da qual é contra só o sequestrado. Então, verdadeiro, é contra o sequestrado. Contra a terceira pessoa não pode. Quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, pode-se afirmar que se resultar em morte da vítima tipifica homicídio? Não, falso, é extorsão mediante sequestro qualificado. E o último, quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, pode-se afirmar que se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. É isso mesmo, verdadeiro, que acabamos de ver isso no final da aula. Beleza? Terminamos aqui, muito obrigado pela sua atenção, ter ficado aqui até o final da aula. Caso você queira ter acesso a esse material em PDF aqui que eu produzi durante a aula, vai ter o link aqui embaixo, que você clicar nesse link, você terá o acesso gratuitamente ao meu PDF para você estudar aí como resumo. Beleza? Obrigado, assina aqui o canal, joga o seu like para me ajudar, que eu vou agradecer muito. Até a próxima aula, tchau, tchau!